Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, Aprendendo uns com os outros, aonde nos encontramos para aprendermos as lições dos grandes mestres, não é? E exercitando em nós, porque as lições primeiro vêm para nós, né? Vamos exercitar as lições do bem, não é, meus irmãos? E passarmos à frente, para que todos possam estar na mesma sintonia, quer dizer, no mesmo grau evolutivo, não é? Vibrando no bem, conhecendo esse Mestre Jesus, né? Porque depois que conhecemos o Mestre Jesus, jamais nos apartaremos dele, não é? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, todos nós sabemos, não é mesmo? Então vamos exercitar as lições de Jesus, não é? Porque Jesus, né, durante esses 33 anos, só nos deixou lições de amor, para a gente chegar mais rapidamente ao Pai, não é? Ao lugar que o Pai, nosso Pai Criador, já preparou para todos nós. Então, para que a nossa sintonia no bem sempre esteja presente, nós vamos à nossa mentalização. Vamos mentalizar coisas boas, agradáveis para nós, para nossos irmãos, não é? Para o nosso planeta, não é? Para o universo. Então, mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma, penetrando pelo alto, pelo centro da nossa cabeça e vai nos envolvendo da cabeça aos pés, espalhando-se por todo o nosso corpo, revitalizando, reequilibrando e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. E vamos agradecendo a Deus nosso Pai por esse momento que estamos aqui juntos, não é? Mentalizando o bem, a paz, o amor, a união. E que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, estão lembrados que ontem eu ia falar hoje sobre a palestra que eu assisti? Pois é, meus irmãos, eu fui fazer assim a revisão mental, né, da palestra, né, desde o início, né, até o fim. E aí eu fui, né, mentalizar, fui lembrar de alguns detalhes, né, porque todos a gente não lembra também, né, mas a palestra foi sobre quando Jesus falou que nós temos olhos para ver, não é? E ouvidos para ouvir. Então, ele estava falando que a gente não ouvindo e não percebendo, não ouvindo, né? E não enxergando, né? O orgulho e a vaidade dentro de nós, não é? Então, seria difícil, né? Seria um estado que a gente estaria só material. Então, dizendo que a compreensão depende do esforço de cada um de nós em nos renovarmos, né? Em estar com o nosso coração limpo, né? Tirando todas as ervas daninhas, né? Que chegam até ele, não é? Então, que nós temos que estar disposto, né? A vivenciar o Evangelho e enxergar a lei de amor e caridade em todas as coisas. Mais ou menos assim, né? Aí, meus irmãos, eu vim para o Evangelho agora há pouco, né? E vi, não, hoje eu vou passar o Evangelho, nós vamos estudar o Evangelho hoje, né?
que geralmente quando estou aqui em São Paulo, eu deixo o livro de André Luiz aqui. Evangelho eu tenho aqui e lá, mas os livros de André Luiz, esses que eu passo a mensagem, eu tenho só aqui, né? Então, a gente leva muita coisa, então eu levo outros livros para estudo, trabalho de lá também, né? Então eu deixo aqui. Mas comodismo, né, meus irmãos? Mas é que eu também passo lições de outros mestres. Então lá eu aproveito e passo lições de outros mestres. E que nós nos fortalecemos também, né? Mas qual minha surpresa, meus irmãos? Nós estamos no capítulo 7, né? E hoje o item é o 11. E qual é o nome do item 11? O orgulho e a humildade. Olha, meus irmãos, como bateu com a palestra do expositor, o nosso capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Ai, meus irmãos, então vamos ao item 11, e o item 11 é bem vasto. E eu estava olhando, André Luiz dividiu em 3 partes. Sempre o capítulo 11 em 3 títulos. O primeiro título eu vou passar hoje, claro, que é Exercícios de Humildade. Ai, maravilha. Então vamos à lição do Evangelho. Então eu vou passar uma parte, vou ler uma parte hoje, uma parte amanhã, sexta-feira, né? Sábado, talvez eu passe, talvez eu vá, porque eu já vou para a praia, então eu não sei se eu já gravo aqui ou se eu vou gravar lá. Mas tudo bem, é hoje, nós estamos vivendo hoje, não é, meus irmãos? Sem perda de tempo. Então, o item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Então, esse capítulo, né, dos bem-aventurados pobres de espírito, né, que a gente sabe que está no Evangelho de São Mateus, né, mas que os amigos espirituais ditaram né, para Kardec a explicação, né, da explicação da leitura do Evangelho. Então, aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o nosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, quer dizer que estamos na carne, estamos no nosso corpo físico, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, por esse sentimento nivela. Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduzir ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai, aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre.
Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nem nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso Deus o teria É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o senhor, entre o do senhor e o do escravo. Quem diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório, perecível do teu espírito? Oh, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, se tu te escondes no teu orgulho. Oh, então eu te lastimo, porque serás dignos de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesses mais abaixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são teus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti, quando és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Então vamos parar por aqui e depois nós continuaremos no outro título que o André Luiz vai dar, né? Então, esse aqui, ele deu primeiro exercícios de humildade.
Não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido, cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença, aceite a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro, agradeça o auxílio possível. Não alimente superioridade, o valor autêntico não se exala. Estas são algumas ocasiões de exercícios da humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo, mas se você consegue, pelo menos algumas vezes, contrariar seu orgulho, já é um bom começo. Vou repetir, meus irmãos, para nós. Estas são algumas ocasiões de exercício da humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo. Mas se você consegue, pelo menos algumas vezes, contrariar seu orgulho, já é um bom começo. Fiquemos na doce paz de Jesus, envolvidos por essas lições que calaram tão fundo no nosso coração, né, meus irmãos? Vamos viver a humildade, vamos viver a benevolência, vamos viver aos poucos, né? Todas as virtudes, né? As virtudes que nos elevam, que nos colocam mais perto do nosso Pai, mais perto da nossa autoiluminação. Fiquemos na doce paz de Jesus, até o nosso próximo encontro, que todos nós tenhamos ótimo sono, alegres sonhos e um despertar feliz nesse novo dia que o nosso Pai Celestial já preparou para todos nós, com todas as lições que nós vamos pôr em prática, claro, se ficarmos atentos, não é, meus irmãos? Vocês já estão atentos quando chega assim uma prova ou uma expiação? Vocês já conseguem, na hora, se ligarem ao Mestre Jesus, se ligarem ao seu anjo guardião, se ligarem a Maria Santíssima? Está naquele abraço do nosso Pai Criador? Estamos sim. Nós sentimos, né, meus irmãos? Nós somos espíritos, nós dentro de um corpo, nós não vemos, né? Quando sairmos desse corpo, aí vamos ver, né? Aí veremos o que não podemos ver agora, não é? O que nosso Pai Celestial não nos deixa ver. Tem pessoas que veem, né? Tem algumas pessoas que conseguem ver, né, o outro lado, né? Conseguem conversar, não é? São pessoas que, né, que têm esse mérito, não é? De ver, aí é dado a cada um, não é? A cada um segundo, né? A sua necessidade, ao seu conhecimento, ao seu aprendizado, né? Mas nós sabemos que quando deixarmos esse corpo físico, nós já nos encontraremos ou com nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nosso irmão, nosso amigo que está do outro lado, né? Que vem nos receber, não é? Né? E que estaremos, né? Dependendo do que fizermos, né? Estaremos já aptos a continuar no trabalho do lado de lá, não é? Mas isso é outro assunto, é para mais na frente, né? Hoje, agora nós sabemos isso. Nós sabemos o que Jesus deixou para nós, né? E não é dado a nós saber, né? De tantas coisas, né? Nós não temos permissão de saber. Nós não estamos preparados para saber, né? Nós estamos em evolução. Então, nosso Pai dá conforme o nosso merecimento, não é mesmo? Então, mas nós já sabemos muito. Jesus já deixou tudo claro para nós, para quando sairmos daqui, ou aqui mesmo, né? Aqui mesmo, nesse planeta, já sentirmos, né, o outro lado,
as maravilhas que nosso Pai Criador tem para nós, né? Sentimos alguma coisa e já ficamos assim maravilhados, extasiados, né? E com vontade de fazermos o bem, para logo estarmos, né, conectados diretamente com o nosso Pai, né? Porque nosso Pai não nos abandona, está sempre conosco. Então fiquemos nessa doce paz de Jesus, não é? Agradecidos pela lição do Evangelho, que possamos enxergar, ver com os olhos do Espírito, né? Com enxergar o outro lado, enxergar o bem que existe nas nossas ações, não é? Nas nossas ações do bem, não é? Sentir o bem sempre, né, meus irmãos? Então vamos nos despedindo por hoje. Amanhã estaremos juntos, com certeza, para mais um aprendizado uns com os outros, com os nossos sentimentos e pensamentos no bem. E assim é.